Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Moisés Tavares, professor da disciplina de Biologia, 11º ano. Nesta disciplina, nós vamos falar sobre vírus e bactérias. E não esqueçam que neste momento estamos a atravessar um momento difícil com a pandemia devido ao vírus de Covid-19. Então, por ti e pelos outros, não esqueçam de cumprir as normas sanitárias, como utilizar máscaras, evitar aglomerações e praticar distanciamentos sociais. Para a nossa aula de hoje, iremos falar sobre a estrutura ou a natureza química e arquitetura dos ácidos nucleicos e estudar o DNA e o RNA. No entanto, como vocês já sabem, a molécula de DNA é a molécula responsável pela transmissão de características hereditárias ou informação genética. E nós, hoje, para estudar nesta aula, temos como objetivo ver e descrever a estrutura do DNA, segundo o modelo proposto por Watson, indicar a composição química do DNA e do RNA, identificar a estrutura do RNA, bem como comparar a molécula de DNA com o do RNA, tendo em conta as suas características. Como vocês já sabem, a molécula de DNA é a molécula que contém as características hereditárias. E a molécula do RNA é uma molécula que é muito útil e importante para ajudar na transmissão dessas características hereditárias. Nós vamos estudar isso mais à frente. Agora, para relembrar a nossa aula passada, é muito bom rever aquilo que nós tínhamos falado na aula passada. De certeza vocês estão a lembrar. Na aula passada, nós estudamos aqui as experiências que foram realizadas por Alfredo e Marta. Com as suas experiências, não é? Concluíram que é o DNA que constitui o suporte universal das informações hereditárias. Por isso, a sua molécula é conhecida como molécula da hereditariedade. Então, agora eu vos pergunto, que estrutura a molécula de DNA possui? Será que vocês conseguem responder isso agora? Então, para dar resposta a essas situações, poderíamos ver um pouco da história de como é que foi descoberta o DNA, ou então os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos foram descobertos em 1869 pelo bioquímico suíço Johann Friedrich Miescher. No início, não deram nenhuma importância a esta descoberta por considerar que se tratasse de uma molécula simples e sem grandes funções. Mas, contudo, depois da descoberta que foi feita pelo Griffith, eles agora entenderam de que não era somente uma simples molécula, mas sim era uma molécula com capacidade de transmitir a informação genética. A informação genética era até aqui. Os ácidos nucleicos foram descobertos em 1869 pelo bioquímico suíço Johann Friedrich Miescher. No início, não deram nenhuma importância a esta descoberta por se considerar que se tratasse de uma molécula simples e sem grandes funções. Mas, contudo, esta descoberta só veio a ter importância após a experiência realizada por Griffith e tais resultados da sua experiência que nós conhecemos. Porque, a partir da experiência de Griffith, ficou bem claro de que era o DNA a substância responsável pela transmissão das características hereditárias. Então, a partir de agora, vamos passar para a nossa aula. O que é que vocês entendem por ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são o quê? Estão a perceber em casa? Então, esses ácidos que nós chamamos de ácidos nucleicos são polímeros formados por um elevado número de unidades básicas, que nós chamamos de nucleótidos. São assim chamados porque foram descobertos pela primeira vez no núcleo da célula. Os nucleótidos são as unidades básicas constituintes dos ácidos nucleicos. Como podem ver aqui, não é? Temos aqui um polímero, que é formado aqui por vários nucleótidos ligados entre si, igual ao que nós temos aqui. Ou seja, são os nucleótidos que ligam entre si, formando aqui cadeias longas, que nós chamamos de polímeros. No entanto, vamos agora ver qual é a estrutura química de um nucleótido. Um nucleótido, quimicamente, é constituído por quê? Por uma base, que é aqui uma pentose ou um açúcar, contém também
a base azotada, que pode ser a base nitrogenada, e aqui tem um radical, que é um grupo fosfato. Ou seja, os nucleótidos são constituídos por um ácido fosfórico, que é aqui o fosfato, não é? Que é o seu radical, que confere acidez ao ácido nucleico. Contém também aqui uma pentose, que é um açúcar, que poderá ser também a desoxirribose, se for o caso do DNA, ou então ribose, se for o caso do RNA. E contém aqui agora as bases nitrogenadas ou bases azotadas que ligam entre si através de pontes de hidrogênio para formar cadeia dupla, nesse caso, por exemplo, DNA, cadeia duplas de polímeros. No entanto, ao analisar os nucleótidos, nós vimos de que, para além de possuir um ácido fosfórico e uma pentose, elas possuem as bases azotadas. E essas bases azotadas, por vezes, podem apresentar-se de dois tipos. Nós temos bases azotadas que pertencem a dois grupos, a grupos púricas, ou bases púricas, e bases pirimídicas. As bases púricas são as bases que possuem anel duplo, ou anel duplo, não é? Nesse caso, temos o exemplo da adenina, que é representada pela letra A, e guanina, que é representada pela letra G. Temos também as bases pirimídicas, que são bases de anel simples, como é o caso da timina, que é representada pela letra T, e citosina, que é representada pela letra C. Como vocês podem ver aqui, ainda há mais um base, que é o uracilo, não é? Que está presente precisamente no RNA. No entanto, ela é representada pela letra U. Agora, vocês podem ver aqui, temos aqui as bases, que são bases púricas, adenina, e temos aqui a guanina. E podem ver que elas possuem anel dupla, tá bom? E temos aqui do outro lado as bases pirimídicas, que são bases que possuem anel simples. Temos aqui a timina e a citosina. No entanto, há uma certa complementaridade entre essas bases. A adenina liga-se ou é complementar com a timina no DNA, enquanto que a guanina é complementar com a citosina, tá bom? Mas se for um caso de um RNA, a adenina liga-se com o uracilo, porque no RNA nós não temos uracilo. Agora, essas bases têm forma complementares, que é a adenina liga-se com a timina, a guanina liga-se com a citosina. Isto aqui é o exemplo típico da ligação que pode ocorrer. Mas também temos casos do RNA que não possuem a timina, em que a adenina liga-se com o uracilo. E essas bases ligam entre si, fazem ligação entre si através de pontes de hidrogênio. Poderá ser ligação tripla ou ligação dupla, que vamos estudar mais à frente. Bom, no entanto, ao falar de ácidos nucleicos, nós temos dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é o suporte da informação biológica onde estão escritas as características de cada organismo. RNA, o ácido ribonucleico, é a biomolécula quimicamente próximo do DNA e indispensável ao processamento da informação biológica. Podem ver aqui nós temos as duas estruturas. Temos aqui a estrutura do DNA, não é? E temos aqui a estrutura do RNA, que são duas estruturas diferentes, mas ambos são ácidos nucleicos. Agora, vamos falar aqui um pouco sobre a estrutura do próprio DNA. E no final vamos fazer agora a comparação entre a molécula do DNA e a molécula do RNA. Vocês estão a perceber em casa? Tenham bastante atenção. Vamos ver isso. A estrutura do DNA. A molécula do DNA foi descoberta em 1953 pelo Watson e Crick. Propuseram uma molécula estrutural em que o DNA era formado por duas cadeias antiparalelas de nucleótidos, enrolados em hélices, que eles chamaram de modelo de hélice dupla. E ela é antiparalela porque estão dispostos em sentido oposto, ou seja, uma está orientada no sentido 5', 3', e a outra está orientada no sentido 3', 5'. Agora, é importante também dizer aqui que cada nucleótido é constituído por quê? Por um radical fosfato, por uma pentose ou um açúcar de 5 carbono, não é? E pelas bases azotadas. Agora, vamos ver como é que ela é constituída. Por exemplo, aqui nós temos na imagem aqui a estrutura da molécula de DNA. A molécula de DNA
é uma molécula que se encontra enrolada em forma de dupla hélice. É por isso que se chama molécula de dupla hélice. No entanto, ela se encontra, não é, disposto em forma antiparalelas, como está um orientado no sentido 5 linha, 3 linha, enquanto que o outro está orientado no sentido 3 linha, 5 linha. Podem ver aqui como está aqui na figura. Tem aqui as duas cadeias que estão no sentido oposto uma das outras, por isso que são chamadas de antiparalelas. No entanto, cada nucleotídeo que nós temos aqui é constituído por quê? Por uma pentose, que é um açúcar constituído por 5 carbono, podemos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbono, contém aqui um radical fosfato e do outro lado está aqui as bases azotadas. Estes aqui são os nucleótidos que compõem a estrutura do DNA. Então, cada nucleótido é constituído por uma pentose, que é um açúcar, constituído por 5 carbono, como vocês podem ver aqui, temos o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Mas também contém um radical fosfato, tá bom? Que confere acidez à molécula. E temos aqui também as bases azotadas que as compõem. Bom, quanto à composição de uma molécula de DNA, cada nucleótido de DNA é constituído por uma molécula de pentose, que é uma desoxirribose, não é? Como vocês estão a ver aqui. É uma molécula de açúcar, aqui, que contém 5 carbono, como já tínhamos visto. No entanto, só que tem aqui a falha ou a falta de um oxigênio no carbono 2. Tá bom? No entanto, também, elas possuem as bases azotadas, que podem ser de anel duplo, como as bases púricas, adenina e guanina. E possuem também as bases de anel simples, que são as bases pirimídicas, que pode ser timina e citosina. E um grupo fosfato que confere, não é? Está aqui, confere a acidez à molécula. Agora, essas moléculas, como nós já vimos, elas possuem as bases azotadas. E essas bases têm a complementaridade entre si. No entanto, a complementaridade dessas bases é feita através da ligação que ocorre entre as moléculas de hidrogênio, ou seja, ponte de hidrogênio que se estabelece entre as duas bases. Não somente isso, também para formar uma cadeia polinucleotídica é preciso que os nucleótidos ligam com outros nucleótidos, ligam entre si. E a ligação entre os nucleótidos ocorre precisamente entre o grupo fosfato e o carbono 3 do próximo nucleótido. Tá bom? Então, vamos ver como é que isso acontece. Ou seja, os nucleótidos têm designações de acordo com as bases azotadas que entram na sua constituição, mas podem ser abreviadas com adenina com A, não é? Já vimos à frente, a timina com um T, a guanina com um G e a citosina com um C. Agora, cada novo nucleotídeo liga-se pelo grupo fosfato ao carbono 3 da pentose, do último nucleótido, da cadeia, repetindo-se o processo na direção 5 linha, 3 linha. Vocês podem ver aqui, temos aqui os nucleótidos, temos aqui um nucleótido, temos aqui um outro nucleótido. A ligação se estabelece aqui, entre o carbono 3 e aqui o grupo fosfato que está aqui no carbono 5. E normalmente a ligação ocorre no sentido 5 linha, 3 linha. Quer dizer que aqui, novos nucleótidos vão ligar aqui, não é? Aqui, sucessivamente, para formar uma cadeia no sentido de 5 linha, 3 linha. No entanto, a ligação que se estabelece entre os dois nucleótidos é uma ligação que ocorre através de condensação, ok? Para formar uma cadeia polinucleotídica. Também o RNA possui uma base azotada que pode ser de anel duplo, como as bases púricas adenina e guanina, e de anel simples, como as bases pirimídicas, que são citosina e uracilo. É bom repisar aqui de que no RNA ela não possui a timina. Como não possui a timina, possui o uracilo, que fica ou que substitui no lugar de timina que é no RNA, no DNA. Agora, para além de possuir essa estrutura, cada nucleótido do RNA é constituído por uma molécula de pentose, que é uma ribose, como vocês podem ver aqui, que contém 5 carbono também. Temos aqui o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5, mas que aqui não é uma desoxirribose, porque possui aqui no carbono 2 o grupo OH, que no DNA não possuía.
Está bem? No entanto, para além de possuírem as bases azotares, também possuem um grupo fosfato, ou seja, um ácido fosfórico que confere acidez a estas moléculas. Agora, vamos ver quais são essas estruturas. A molécula de RNA ela é composta por uma cadeia polinucleotídica. Em vez de possuir aqui duas cadeias polinucleotídicas como o DNA, o RNA possui apenas uma molécula polinucleotídica. No entanto, essa molécula polinucleotídica, que em certas formas e zonas pode dobrar-se sobre si mesmo, não é? Sobre si mesmo, devido à formação de pontos de hidrogênio entre as bases complementares, dando essas estruturas aqui, como vocês podem ver aqui na imagem. Ou seja, a molécula de RNA é composta por uma cadeia polinucleotídica que, em certas formas e zonas, pode dobrar-se sobre si, devido à formação de pontos de hidrogênio entre essas bases complementares. Ou seja, essas moléculas, como não possuem cadeia complementar, porque ela possui apenas uma única só cadeia polinucleotídica, as bases complementares que as constituem acabam por se dobrar sobre si mesmo para estabelecer ligação entre as bases azotares. No entanto, por essa razão é que essas moléculas acabam por formar um amarrão, não é? Um embrulho de estrutura de RNA ou estrutura, um amaranhado de estrutura. Amaranhado, não? Amaranhado, é isso. É um amaranhado. Novamente. Você transpira. A molécula de RNA é composta por uma cadeia polinucleotídica que, em certas formas e zonas, pode dobrar-se sobre si devido à formação de pontos de hidrogênio entre as bases complementares. São essas bases complementares, não é? Como a molécula possui uma única só cadeia polinucleotídica, elas acabam por dobrar sobre si mesmo para poder estabelecer ligação com outras bases azotares. E nesse caso vamos ter agora um emaranhado de estrutura polinucleotídica. Agora, vamos ver quais são os tipos de RNA que existem. Nós temos praticamente 3 tipos de RNA. Temos RNA mensageiro ou moldador, não é? Que é o RNA que traz transcrição ou que faz a transcrição. O RNA mensageiro ou moldador é o RNA que traz transcritas mensagens escritas no DNA para o citoplasma com a sequência dos aminoácidos da proteína sintetizada. Ou seja, é um tipo de RNA que faz a transcrição, a leitura da informação escrita em código no DNA e vai trazer essa informação para o citoplasma, onde irá ocorrer agora a tradução, ou seja, a síntese ou a descodificação dessa informação em proteínas. Também nós temos um RNA de transferência ou transportador, que é um RNA que transporta os aminoácidos necessários para a síntese de proteínas e cada um transporta um determinado aminoácido. Ou seja, esses tipos de DNA, depois do RNA mensageiro trazer a mensagem codificada e a mensagem está a ser lida e traduzida para uma linguagem proteica, são esses RNA que vão agora fazer a leitura e procurar os aminoácidos correspondentes e trazer para que possam haver síntese de proteína. RNA ribossômico ou ribossomal, não é? Entra na constituição dos ribossomas e é importante na descodificação da mensagem do RNA mensageiro. Ou seja, este tipo de RNA é muito importante porque é o RNA que ajuda a fazer a síntese da proteína. Ou seja, descodifica a mensagem trazida pelo RNA mensageiro em forma de código e transforma-os em proteína. Tá bom? Agora, com isso, podemos fazer agora a comparação entre a molécula do DNA e a molécula do RNA e ver qual é a diferença que existe entre as duas moléculas e quais são as semelhanças que elas possuem. Vamos a isso. Então, temos aqui a molécula do DNA e a molécula do RNA. Na sua estrutura, o DNA possui uma helicoidal, não é? Que é constituída por 2 cadeias polinucleotídicas, enquanto que o RNA é linear, ou seja, ele é constituído apenas por uma única só cadeia polinucleotídica. Quanto ao tipo de pentose ou açúcar, o DNA possui uma desoxirribose, ou seja, tem falta de um oxigênio, enquanto que o RNA possui uma ribose, ou seja, tem aqui todo o seu
oxigênio. Quantas bases azotares? O DNA possui a adenina, que é representada pela letra A guanina, representada pela letra G, a citosina, representada pela letra C, e a timina, representada pela letra T. Enquanto que o RNA possui, sim, adenina, guanina, citosina, em vez de timina, possui aqui o uracilo. Agora, quanto à localização, o DNA localiza-se principalmente no núcleo. Agora, já o RNA, nós podemos encontrar principalmente no citoplasma ou no hieloplasma. Também podem haver ocorrência em todos os seres vivos e na maioria dos vírus contém o DNA. Agora, enquanto que o RNA, ela está presente também em todos os seres vivos. Quanto ao papel biológico ou a sua função, como vocês já sabem, o DNA é o suporte da informação genética e da transmissão das características hereditárias, enquanto que o RNA apenas intervém na síntese de proteínas. Mas também, lembrem-se que há casos de organismos que não possuem o DNA, possuem somente o RNA. Então, nesse caso, o RNA também é o suporte da informação genética nesses organismos. Quanto à quantidade, em regra, o DNA consta-se para todas as células da mesma espécie. E o RNA, ela é variável de célula para célula e com atividade celular. Para consolidar a nossa aula de hoje, vamos ter aqui um trabalho de casa em que vocês podem perguntar ao vosso professor, esclarecer as dúvidas e ver aquilo que nós aprendemos sobre a nossa matéria. Então, vamos ao nosso trabalho de casa. Temos aqui TPC. 1. Explique a razão de as duas cadeias das moléculas de DNA se disserem antiparalelas. 2. Em que diferem entre si as moléculas do DNA de RNA? Antes de terminar a nossa aula, vamos ver agora a síntese daquilo que nós aprendemos hoje. Nós hoje falamos sobre os ácidos nucleicos, em que vimos que os ácidos nucleicos, não é? São moléculas ou são polímeros formados por várias unidades básicas que são os nucleótidos ligados entre si. E esses nucleótidos é que formam, então, os ácidos nucleicos. Temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. No entanto, o DNA contém na sua estrutura os nucleótidos que são constituídos por um grupo fosfato que contém aqui um ácido fosfórico que confere a acidez à molécula. Temos aqui uma pentose ou um açúcar, que nesse caso é uma desoxirribose, e tem consigo também as bases azotares, que podem ser adenina, timina, citosina e guanina. No entanto, também temos o RNA. O RNA contém também, nas suas estruturas, os nucleótidos que são constituídos por um grupo fosfato ou ácido fosfórico, tem uma pentose, nesse caso aqui é uma ribose, não é? Não uma desoxirribose como o DNA, mas sim uma ribose, porque no RNA, que nós já falamos, e temos também as bases azotadas, que podem ser tantos aqui a adenina, o uracilo, a citosina e guanina. Com isso, chegamos ao fim da nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Desejo-vos a continuação de um ótimo dia. Até a próxima aula.